Então, nesses últimos exemplos, o que a gente fez? A gente tinha então, conhecendo o valor da média populacional, a gente conseguia calcular a probabilidade da média amostral estar em qualquer intervalo. Ou seja, a probabilidade da média amostral assumir qualquer valor. E a gente também fez a mesma coisa para a proporção. Então, se a gente conhece a proporção populacional, a gente consegue calcular a probabilidade da proporção amostral estar em qualquer intervalo. A gente fez isso utilizando o teorema central do limite. Então, só que a nossa meta inicial é estimar os parâmetros da população a partir dos estimadores na amostra. Não é bem o que a gente fez nesses exemplos anteriores, né? Porque a gente tinha informação do valor do parâmetro na população e a gente calculava probabilidades referentes às estimativas na amostra. A gente quer fazer o contrário. A partir da estimativa da amostra, calcular probabilidades acerca do valor do parâmetro na população. Só que a gente vai conseguir fazer isso de uma maneira bem simples agora. Ou seja, a gente vai fazer o caminho inverso. A gente vai utilizar a estimativa amostral para calcular a probabilidade do valor do parâmetro na população estar num determinado intervalo. Então, esse método é chamado de estimativa intervalar. Então, imagina que a gente selecionou uma amostra de tamanho n e a gente calculou a média amostral essa amostra deu um valor x, x com a barra, x barra. Então, a gente vai querer definir o intervalo a partir de x barra de maneira que exista 95% de probabilidade do valor da média amostral estar nesse intervalo. Então, como a gente já viu, né, a gente calcularia as probabilidades do desvio da média amostral para a média populacional a partir da distribuição normal padrão. Então vamos começar aqui o caminho inverso. Então agora a gente vai começar justamente pela distribuição normal padrão. Então, a gente deseja 95% de probabilidade da definir um intervalo de maneira que a gente tenha 95% de probabilidade do valor da média populacional estar nesse intervalo. Então, isso corresponderia aqui na distribuição normal padrão. A gente define um intervalo aqui em torno da média, do valor da média, que é zero, de maneira que a gente tenha 95%, que essa área aqui central corresponda a 95%. Ou seja, vai sobrar 2,5% aqui para a cauda esquerda e 2,5% para a cauda à direita.
Então, se a gente calcular esse valor na tabela, a gente calcularia que o valor aqui desse extremo teria que ser menos 1,96 e mais 1,96. Ou seja, como a gente já viu que para n, para um tamanho de amostra grande, essa variável aqui é aproximadamente uma normal padrão, né? Então a gente vai ter que a probabilidade aqui desse valor está entre menos 1,96 e mais 1,96 vai ser de 95%. Então agora o que a gente quer fazer? Então agora para a gente, antes a gente estava considerando como incógnita, né, o valor da média amostral. A gente tinha informação da média populacional e a incógnita era a média amostral. Agora vai ser o contrário, a gente vai considerar que a gente tem o valor da média amostral, que a gente calculou para uma amostra, e a nossa incógnita vai ser a média populacional. Então agora a gente quer isolar na expressão a média populacional. Então vamos isolar agora a média populacional nessa desigualdade aqui. Então a gente vai multiplicar todos os termos aqui por sigma raiz de n, depois vai subtrair x barra, então multiplica todos por sigma raiz de n, e depois subtrai x barra de todos. Então vamos ficar com essa inequação aqui. E agora a gente multiplica todos por menos 1. Então quando a gente multiplica por menos 1, inverte aqui o sinal da desigualdade. Então a gente vai ficar com essa desigualdade aqui no final. Então imagina lá que a gente pegou uma amostra de tamanho n e calculou a média nela, a média amostral. Então a gente vai ter uma probabilidade de 95% da média populacional estar entre esse extremo aqui e esse extremo inferior, esse limite inferior e esse limite superior aqui. Então esse intervalo é chamado de intervalo de confiança. A gente vai chamar de nível de confiança a probabilidade do parâmetro não pertencer a esse intervalo. Então, nesse caso aqui, para esse valor que a gente calculou, o nível de confiança vai ser de 1 menos 95%, ou seja, 0,05. A gente, no caso, para essa probabilidade de 95% que a gente exigiu, a gente achou lá o valor do z na distribuição normal padrão de 1,96. Agora a gente poderia ter pensado em outra probabilidade, né? Por exemplo, se a gente fosse mais exigente, se a gente quisesse 99% de probabilidade, a gente ia achar o valor de z correspondente lá de 2,58. Ou seja, para uma probabilidade de 99%, o intervalo de confiança que a gente ia achar ia ser esse daqui. E o nível de confiança nesse caso seria de 0,01. Os níveis de confiança mais usados, né, são de 0,1, 0,05 e 0,01. 10, 5 e 1%. Então, para cada nível de confiança, a gente vai ter um valor correspondente lá para a distribuição normal padrão, que vai me dar um intervalo de confiança diferente aqui. Então, à medida que diminui o nível de
de confiança, a gente aumenta aqui o comprimento do intervalo. E o comprimento do intervalo vai depender também da variância populacional e do tamanho da amostra. Se eu diminuo a dispersão na população, eu diminuo aqui o comprimento do intervalo, ou seja, eu fico com maior precisão. E a mesma coisa se eu aumento aqui o tamanho da amostra N. Então vamos ver um exemplo de intervalo de confiança aqui. Um rendimento de um processo químico está sendo estudado. De experiências prévias, sabe-se que o desvio padrão vale 3% e que a distribuição é bem aproximada por uma normal. Então, nos últimos 5 dias de operação, a gente teve os seguintes rendimentos, sequência de rendimentos aqui. Estabeleça um intervalo de confiança para o rendimento médio do processo, utilizando o nível de significância de 5%. Então aqui a gente tem uma amostra aqui de tamanho 5, né? Então, em princípio, a gente não poderia usar a aproximação do teorema central do limite. Mas aqui ele está informando que a distribuição populacional ela é bem aproximada por uma normal. Então, nesse caso, também a distribuição amostral vai ser uma normal. Então, a gente pode aplicar aquela aproximação. Na realidade, não vai ser uma aproximação, vai ser de fato exato nesse caso, porque a distribuição populacional é normal. Então a gente quer um intervalo de confiança para o nível de significância de 5%. Então vai ser esse caso aqui, né? Esse segundo caso aqui. Então a gente precisa saber a média amostral, que a gente vai calcular tomando a média aqui desses 5. Precisamos saber o desvio padrão populacional, que ele informa aqui. E precisamos do tamanho da amostra, que vai ser 5. Então, nesse caso aqui, o nosso intervalo de confiança vai ser 87,85 e 93,11. Ou seja, tem 95% de probabilidade do rendimento médio estar entre 87,85 e 93,11%.